É chegada a hora de falar desse livro. Controle-se, Victor. Respira, não chore, vamos lá. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak e hoje eu tô aqui pra discutir com vocês o livro A Cidade Murada, da Ryan Graudin. Se você viu no último vídeo do Veda, eu falei que esse livro aqui tá sendo o meu preferido do ano até agora, o melhor livro que eu li esse ano. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre ele e por que eu cheguei a essa conclusão. Inclusive eu tô até de vermelho aqui, pra fazer um jogo de cores, uma combinação e tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a sinopse desse livro é uma coisa muito difícil de explicar, porque ela aborda várias tramas que acontecem ao mesmo tempo e se conectam nesse universo aqui maravilhoso. O livro conta a história sobre o ponto de vista de 3 personagens, ele vai alternando, enquanto eles tentam sobreviver dentro dessa cidade murada, né, que leva o título do livro. Ali é quase como se fosse um cerco retangular, uma grande prisão, cheia de barracos empilhados, e o livro até chega a descrever que as pessoas que moram ali, das ruas, elas não conseguem ver o céu, porque tem muitos varais, tem muita sujeira, os barrancos são muito altos, então praticamente tudo escuro ali embaixo. E essa cidade, antigamente, ela possuía um propósito militar, só que com o tempo foram acontecendo coisas e ela acabou se tornando um refúgio para as pessoas mais pobres e também para bandidos. Hoje ela é meio que governada assim por um chefão todo poderoso que é o Long Wai. Ele também é dono de um dos maiores bordéis ali da cidade. E dentro desse universo, como eu disse, vai contar a história de 3 personagens diferentes. O primeiro deles é a Mei Yi. Sim, os nomes são em chinês, eu vou tentar pronunciar corretamente aqui. E quando ela era criança, ela foi vendida pelo seu pai para esse Long Wai aí. Então ela se tornou uma escrava dele ali no bordel. O outro personagem é o Dai. Ele vem de uma família rica, mas hoje ele vive ali na cidade porque ele tem um propósito que ele precisa completar e a gente vai descobrindo esse propósito ao longo da história. A gente também vê que ele se encontra ocasionalmente com um homem muito misterioso ali nos limites da cidade para conversar sobre esse plano. Esse plano tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com todos os personagens ali. O livro é contado de forma regressiva, né? Ele fala tipo 15 dias restantes, 14 dias restantes, ele vai acabando os dias enquanto a história vai ocorrendo, tudo isso baseado na missão desse Dai. E por fim a gente tem a Jin Ling, que é a irmã da Mei Yi. É complicado, gente. E ela vive nas ruas ali da cidade, meio que se escondendo. Ela cortou o cabelo, ela vestiu roupas de garoto pra tentar se passar por um menino mesmo. E ela foi parar ali porque ela seguiu o caminhão que levou a irmã dela pra aquele bordel, né? Quando ela foi vendida, ela fugiu de casa e acabou seguindo até essa cidade murada. E hoje ela vive aqui nas ruas com a esperança de que um dia ela ainda vai reencontrar a irmã. Bom, a primeira coisa a dizer sobre esse livro é que essa cidade murada, ela foi baseada em uma cidade de verdade que existiu lá em Hong Kong, chamada Ji-Hong-Lu. Aqui no final do livro a gente tem fotinhos da cidade, mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada e terem uma noção de como é essa cidade que eu tô tentando descrever pra vocês. Então a autora, ela tomou a liberdade de criar algo em cima dessa cidade que já existiu mesmo, e ela criou, gente, algo tão fantástico e tão imersivo que, sei lá, chegou a ser absurdo. O livro definitivamente não é uma fantasia, ele também não é uma distopia, apesar de parecer muito por causa da narrativa. O livro ele aborda vários temas tensos, tipo tráfico humano, gangues, violência, drogas, e é fantástico, gente, nossa, sério mesmo. Eu penso muito nele até hoje porque eu me surpreendi, não foi nada do que eu tava esperando, e como eu disse, por enquanto, melhor leitura do ano. Bom, A Cidade Murada é escrita em primeira pessoa, alternando entre esses 3 personagens, e geralmente quando os livros são assim, eu tenho um grande problema que é me acostumar com os personagens. Sempre tem aquele que fala, ai meu Deus, agora é o capítulo dele, ai que saco, passa logo. Mas aqui não foi assim, e isso também foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque eu tava extremamente apegado aos personagens emocionalmente mesmo e ao cenário ao redor deles, e não me importava quem tava falando ali, porque eu queria saber a história de todos, eu queria saber mais sobre o passado de cada um. Eu não consigo imaginar o livro sendo escrito de outra forma, então eu acho que esse recurso, ele realmente ajudou a trazer vida a essa história. E a escrita, gente, desse livro, meu Deus, é hipnótica, seria uma boa palavra para descrever, porque ela é muito fantástica. Ela é linda, ela é poética, ela usa várias metáforas que tocam a gente mesmo. Eu tenho um problema com metáfora, eu não gosto muito, sempre quando eu leio uns livros que são poéticos demais, eu fico meio... Mas aqui eu fiquei completamente fascinado. Ele me sugou de uma forma que me fez ficar ali dentro por vários dias, mesmo depois de ter terminado a leitura. Então, gente, um livro que consegue fazer isso, pra mim, valeu a leitura inteira. Ele toca muito no sentimento, gente. É uma escrita muito crua, assim, ela é muito bruta, ela mostra o que tá debaixo da pele, debaixo da superfície, e essa profundidade foi, tipo, de tirar o ar mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os
personagens, a gente tem a Jean, né, que é aquela mocinha que se veste de menino e fica ali morando nas ruas à procura da irmã dela. A gente descobre que o pai dela era muito abusivo, ele chegava em casa, ele ia bater na mãe ou na irmã, ela entrava na frente e apanhava no lugar delas. Isso foi a infância inteira dela praticamente. E com o tempo ela se tornou uma pessoa muito determinada. Ela nunca parou de lutar, ela nunca parou de ter esperanças e no geral uma personagem muito corajosa mesmo. Ela sobrevive ali na cidade da melhor forma que ela pode, ela mora numa barraquinha feita de lona, ela foge dos marginais que perseguem ela tem toda uma vibe assim meio fugitiva. Então a Jean é muito fácil de se relacionar, ela não é a melhor personagem, mas eu gostei bastante dela. O outro personagem, que é o Dai, ele tá ali porque ele tem uma missão muito importante, ele precisa descobrir informações de dentro da gangue do Long Wai, que é, como eu disse, o chefão que controla a cidade murada, e ele acaba envolvendo a Jean e a Mei Yi nessa jornada dele, nessa busca pelas informações, talvez por motivos egoístas, né, porque ele tá pensando em suceder, mas com o tempo, ao longo da história, a gente vê que ele vai se aproximando muito das duas garotas, então a gente descobre que ele é um personagem carinhoso, ele é determinado em fazer aquilo que ele tem que fazer da melhor forma possível, ele promete pra Mei Yi que ele vai resgatar ela ali do bordel, se ele conseguir essas informações, inclusive eles fazem um acordo que ela vai tentar conseguir o que ele precisa ali de dentro pra ele, em troca ele vai tentar resgatar ela no final. E ele também possui um passado muito obscuro porque o irmão dele morreu, e isso é um dos motivos pelo qual ele tá ali na cidade murada. O que eu mais gostei do Dai foi o quanto ele cresceu durante a história e como isso acabou provando os valores dele pra gente. Ele é tipo daqueles personagens complexos que a gente não conhece totalmente, a não ser que a gente leia ali nas entrelinhas. E por fim a gente tem a Mei Yi, que é a garotinha que tá aprisionada ali no bordel. Ela vive pra satisfazer as vontades do barão embaixador lá, que é um magnata que até chega a pagar o Long Wai, falando que só ele pode ter acesso a ela, ele paga uma grande quantia pra meio que ser o dono dela ali, se é que vocês me entendem. Por um lado ela foi a personagem que eu menos me conectei, mas isso não quer dizer que ela é uma personagem ruim, pelo contrário. Ela se mostrou ser tão forte quanto os outros personagens em alguns momentos, isso foi muito bacana, e a gente vê como todo esse sofrimento acabou modelando a personalidade dela, né? Ela vive, claro, com um pouco de medo de tudo o que tá acontecendo ali, mas mesmo assim ela ainda tem as suas convicções e ela acaba cedendo e acaba dizendo que vai ajudar o Dai. E o relacionamento dos dois é uma coisa engraçada porque eles se conversam através da janela do quarto dela, é um vidro que não abre, então ele tá lá do lado de fora tentando falar, tentando persuadir, e é muito fofo, gente, a forma como esses dois se comunicam, as promessas que ele faz pra ela, é bem complexo também, mas eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês experimentem e sintam tudo que eu senti quando eu li. E eu achei necessário dizer que a Cidade Murada por si só, ela é um personagem, gente, porque a cidade é tão maravilhosamente descrita que ela parece uma pessoa que respira. Ela acabou me fascinando mais do que os personagens e a trama em si, e também de certa forma ela representa os aspectos mais obscuros da humanidade e mostra como as pessoas viram o rosto simplesmente porque elas não querem aceitar e elas não querem ajudar. Eu conseguia visualizar tudo aqui perfeitamente, gente, foi um dos livros mais imersivos que eu já li, então mais uma vez eu vou ressaltar o quão magnífica é essa escrita e o universo desse livro. Vocês precisam ter essa experiência, gente, sério. O ritmo do livro, ele é sensacional, ele balanceia muito bem entre as cenas de ação, as cenas mais psicológicas, as cenas mais emotivas, tudo muito bem balanceado, você não se sente cansado. Eu particularmente não fiquei entediado em nenhuma parte do livro, apesar de que algumas partes tinham menos movimentação do que outras, mas mesmo assim, cada uma possuía suas próprias características que deixavam aquela cena muito legal. E também o livro te deixa com medo de não saber se aquele personagem vai sobreviver na página seguinte, né? Bom, a história ela traz um romance, mas ele é bem diluído, não gira em torno disso de forma alguma. Ele vai acontecendo ao longo da história, em segundo plano, que vai balanceando com essas coisas ruins que acontecem ali, e vai trazendo um pouco de luz pra história, um pouco mais de esperança. E eu fiquei feliz também porque ele não sobressaiu, porque em algumas partes eu acho que ele chegava assim quase no limite mesmo do romance. Se passasse um pouco disso, ia ser uma coisa muito forçada, então a autora soube muito bem qual era o limite dela. Nas minhas resenhas eu sempre costumo mostrar os dois lados do livro, né, os pontos positivos e os pontos negativos, mas aqui foi muito difícil porque eu pensei e não consegui encontrar, gente, uma coisa negativa pra falar aqui pra vocês. Eu sei que isso pode parecer exagerado, mas não tem! Talvez assim, uma coisa mínima, não sei se chega a ser um problema, é que o final pareceu muito bom demais pra ser verdade, né? Depois de todo o sofrimento que aconteceu ali no livro, eu já tava preparado psicologicamente pra um final desastroso, né, pra acabar o livro chorando em prantos, mas tudo acabou lindamente, todo mundo saltitando, feliz, e sei lá, gente, não sei se isso caracteriza um problema. Só porque eu estava esperando querer estar morta depois de ler esse livro, não quer dizer que por ele não ter sido assim, não foi bom. Deu pra entender?
Em A Cidade Murada, a autora ela desafia constantemente a natureza humana a fim de provar o que ela é capaz de fazer, né? Ela mostra que a natureza humana é capaz de criar um lugar intocado por leis e pela polícia e se tornar algo totalmente depravado. Ela mostra do que as pessoas são capazes mesmo. Mas também mostra que nas piores situações é possível encontrar amizade, é possível ter determinação e sentimentos de amor por aquilo que é certo e também pela família da gente. A história é fictícia, mas o mundo que ela mostrou aqui é muito real. Esplêndido, 5 estrelas, favoritado. Leiam, gente. Leiam, pelo amor de Deus. Bom, esse foi o meu vídeo de discussão do livro A Cidade Murada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o joinha, se inscrevam no canal para receber as notificações. Também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, beleza? Um beijo, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!